Que gostoso chegar aqui e já sentir a presença de Deus de uma forma poderosa, não é verdade? É muito bom chegar na casa de alguém e ser recebido com muita alegria, né? Ninguém gosta de chegar na casa de alguém e a pessoa tá de cara fechada, não cumprimentar, não é? E chegar na casa do Pai, sentir a presença dele, o quanto ele nos ama, não tem coisa melhor, não tem preço isso. É bênção do Senhor. Nós vamos falar de algo que é muito real no nosso meio, que a gente tem vivenciado muito e que nós precisamos entender, saber, trazer essas coisas para ficar bem conectado na nossa mente. E quando Deus começou a falar comigo sobre isso e trouxe até esse tema, é porque Ele estava falando sobre mim, sobre conexão. E a primeira coisa é que quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, primeiro Deus nos leva a uma experiência profunda com aquilo, para que realmente a gente possa falar da palavra dele. Mas eu confesso para vocês que eu falei hoje para o Lu e falei, amor, fazendo essa palavra, tirei a noite em oração e falei, porque mexeu muito comigo. E eu preciso melhorar muito cada vez mais para estar conectado diante de Deus. Mas a gente vai ouvir um pouquinho e ver um pouquinho de algumas coisas importantes. Vamos lá, vamos olhar. Olha, opa. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, olha só, gente. O Brasil possui 276 milhões de conexões via celular, o que comprova que o número de acessos pelos dispositivos móveis supera de longe o total da população brasileira, estimada em 204 milhões. Olha só, supera o total da população brasileira. 276 milhões de conexões via o quê? Celular. De acordo com o levantamento, o brasileiro gasta por dia 3 horas e 26 minutos na internet via computador ou tablet e mais outras 5 horas e 46 minutos conectados pelo celular. Ou seja, no Brasil as pessoas permanecem online 9 horas e 13 minutos por dia, o que coloca o país com a terceira nação mais conectada do mundo. De acordo com o estudo, o primeiro e o segundo lugares ficam com Filipinas e Tailândia. Gente, olha lá, 9 horas e 13 minutos por dia. Tem noção do que é isso? Eu ainda acho, essa pesquisa, ela foi baseada de 2014 até o final de 2015, 2016. Você imagina hoje? Eu achei incrível, eu falei, cara, eu acho que já deve passar de 9 horas com a pessoa conectada no celular, olha lá. O levantamento ainda apontou o forte crescimento dos acessos via celular e da importância das redes sociais para a internet. No Brasil, o número de contas nas redes aumentou 15% desde julho de 2014, totalizando 78 milhões de contas, ou seja, 39% da população. Eu creio que isso aumentou também. O Facebook é a plataforma preferida dos brasileiros, com 25% dos usuários, seguido pelo WhatsApp, com 24%. Somando os acessos de tablets, computadores e celulares, 98 milhões de brasileiros possuem contas nas redes sociais, total de 47% da população. Para essa geração, um emoji vale mais que 1000 palavras. Todo mundo usa aquelas carinhas para expressar o que quer dizer. É uma febre. Cada um no seu mundo particular, sozinhos, mas não solitários. Sempre em contato com os outros, grudados através do celular. Uma pesquisa feita com brasileiros entre 15 e 18 anos mostrou que 72% deles, gente, 72% deles se sentem ansiosos e solitários quando estão sem internet.
mais do que os 65% que se sentem assim longe da família. Olha só isso entre os adolescentes, isso é muito interessante. E até eu estava assistindo o jornal esses dias, e eu estava falando para o Lu, eu falei, olha, no jornal passou que essa geração é a geração que mais tem erro de português. E as grandes multinacionais de São Paulo abriram vagas para essa geração, porque é uma geração bem conectada, que entende muito da vibe de internet, de rede social. Mas as provas de português que eles fizeram, de 30 palavras que tinham, que foi tipo um ditado, a maior parte errou 30 palavras. Porque hoje o beijo é BJ, o beleza é BLZ, as pessoas não escrevem mais e usam muito as carinhas para dizer a sua emoção. E aí aquela presidente da empresa disse, olha, infelizmente, aqui nós não usamos carinhas e precisamos de pessoas que saibam escrever. E realmente o uso exagerado da internet, dos meios de comunicação, tem atrapalhado que esses jovens se coloquem no mercado de trabalho porque não sabem como escrever. E olha que interessante isso. Quando também, de 15, 18 anos, se sentem ansiosos e solitários. Mas até se a gente parar um pouco, você pode olhar tudo. Se você esqueceu o celular, tem gente que dá a volta para buscar o celular porque não posso ficar sem celular. Né? Chegou um momento onde a gente está ali o tempo todo, onde está o meu celular? E se roubar a bolsa, o mais importante, meu Deus, meu celular. Não são mais nem os documentos, né? Mas o celular, olha só. A gritaria com o bloqueio no WhatsApp mostra que o jovem brasileiro é um dos mais conectados do mundo. O celular hoje é uma extensão do corpo. E acredite, 88% dos entrevistados gostariam de ter um dispositivo conectado à internet dentro do braço. Gente, tem alguém aqui que gostaria? Não, nem ergue a mão, hein? A pesquisa foi realizada em 10 países e mostrou que os jovens brasileiros são mais conectados do que a média global. Os brasileiros também estão mais acostumados a checar as redes sociais logo que o quê, gente? O que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Aí, ó, tem gente respondendo, pega o celular, né? Gente, olha como isso é sério. A gente acorda, está falando, olha, pega o celular. Às vezes não é nem bom dia para quem está perto, e muito menos tempo de oração com Deus pela manhã. Mas o celular é o primeiro que a gente quer pegar para ver quem está falando com a gente, o que está falando, o que eu tenho que responder. Isso é bastante sério. De acordo com a pesquisa, o telefone celular é o dispositivo mais utilizado para o acesso individual da internet pela maioria dos usuários. 89%, seguido pelo computador de mesa, que é 40%, computador portátil ou notebook, 39%, tablet 19%, televisão 13% e videogame 8%. Televisão, que era a grande vilã das casas, das famílias, ou de roubar o tempo, ela agora está perdendo o campo para o celular, porque muitas vezes, teve uma parte da pesquisa que eu li, que as pessoas assistem TV com o celular na mão. As pessoas no cinema assistem um filme olhando o celular. Então, hoje, a TV está cada vez caindo porque as pessoas estão conectadas ao mesmo tempo, falando para as pessoas o que elas estão assistindo, e elas assistem TV conectadas ali. E muitos até perdem, né, a direção do que está acontecendo. O que aconteceu ali? Porque estava no celular. Olha lá. E o videogame, 8%, não significa que vocês podem jogar livremente. Ouviu, amor? Fica ligado aí.
Que gosta de jogar e chama o José para jogar videogame. Para se ter uma ideia, durante o carnaval, o Instagram, que tem no Brasil, olha só, que tem no Brasil sua maior comunidade de usuários, registrou mais de 235 milhões de interações ao redor do mundo em 5 dias. Desse total de 235 milhões, 140 milhões partiram do território nacional. Olha isso. Além disso, dados da recém-publicada revista Digital em 2016, produzidas pela WeWire Social, revelam o país no topo do ranking daqueles que passam mais tempo na internet, no celular. E no segundo lugar, atrás apenas da Filipinas, no quesito tempo gasto nas redes sociais. Gente, mais de 9 horas conectado. Esse texto de João diz assim: conectem em mim e eu conectarei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não se conectar na videira. João 15:4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Quanto tempo nós passamos conectados com Deus? Como nos conectamos com Deus? O quanto de tempo passamos pedindo a atenção de Deus? Talvez falando com Ele sobre as nossas frustrações, ou dizendo para Ele o quanto nós o amamos, ou então estamos indignados com algumas coisas. Quanto tempo nós passamos conectados ao Senhor? Quanto tempo você abre na sua agenda para se conectar com seu Pai? E a palavra de Deus diz: permanecei em mim. Porque aquele que não permanece, lá em João diz, aquele que permanece, mas não está conectado, não dá fruto, ele poda. E eu tenho orado bastante, buscado muito a direção de Deus, porque a gente começou a usar o celular e olha, nada contra alguém mandar devocional, mandar versículos, compartilhar aquilo que Deus está falando. Gente, eu acho isso ótimo. E eu leio quando eu tenho tempo, quando eu posso. Tem gente que até fala, olha, aqueles que são muito compridos, eu só passo o olho assim, nem dá tempo, eu não leio. Mas eu vou olhando, eu estou lendo aquilo. Assim como os devocionais que são compartilhados, como os livros que nós lemos que falam de Cristo, que nos direcionam, eu acho que tudo isso é bênção. Mas acontece que as pessoas estão achando que o celular, que aquilo que ela está lendo, aquele versículo que ela recebeu, ou aquele devocional que ela recebeu, é suficiente, que ela já leu da palavra de Deus, ela já foi abençoada e ela já teve aquele momento com Deus. Eu quero dizer para vocês, gente, isso é migalha, é comer daquilo que cai no chão, do que abrir a palavra de Deus, ter tempo com Deus e deixar Deus falar. Outro dia um pastor da equipe estava comentando comigo e disse que uma pessoa chegou para ele e disse: pastor, Deus fala muito comigo. É só eu abrir o Facebook, Deus fala comigo. E ele falou: poxa, irmã, comigo até hoje Deus fala só quando eu abro a Bíblia. E é verdade, né? É verdade. A gente começou a achar que Deus está falando só através daquilo ali. E Deus pode falar. Deus pode usar alguém, pode mandar uma palavra que você estava esperando, alguém orar. Mas o que eu estou dizendo, gente, é que tudo isso é muito pouco. Isso é uma mixaria daquilo que Deus requer de nós. Muito pouco. Quando a gente fala de vida de oração, mas que horário eu vou orar?
Nós sabemos que existem pessoas que são mais noturnas, outras diurnas e precisam se adequar ao seu tempo de oração, mas a regularidade da gente conseguir ter um tempo com Deus. E nós só conectamos com Deus, só buscamos o Senhor e ouvimos o que Ele tem a dizer quando nos conectamos ao Senhor através da oração. Conectar com Deus, para que a nossa vida se frutifique, a gente precisa dar tempo para Deus. É com oração. E quando nós falamos de oração para a igreja, é um grande desafio. Porque é um desafio para mim, é um desafio para você, é um desafio para a igreja. A igreja precisa se levantar como igreja de Cristo, fazer a diferença, mas isso para uma igreja que ora e busca a vontade de Deus. Mas sabe o que está acontecendo? É tudo tão rápido que a oração tem sido cada vez mais rápida. E não é só pelo senso de rapidez, pelo tempo que você passa, mas é aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Eu escutei uma vez uma pessoa dizendo assim, olha, na verdade, o que eu preciso é aprender a orar. Porque parece que eu oro, mas eu não sei como orar. E parece que você já falou tanta coisa, você olha lá no relógio, passou 5 minutos. E sabe o que é isso? Intimidade. Quando você conhece uma pessoa e você tem pouco assunto com ela, parece que você vai ter que ficar puxando muitas coisas para conhecer aquela pessoa. Você vai ter que estar falando e você está ali conversando com ela, parece que puxando assunto, você olha, não passou nem 5 minutos que você está conversando com aquela pessoa. Porque você não tem intimidade com aquela pessoa. Você vai precisar conversar mais, se encontrar mais e desenvolvendo esse relacionamento. Assim é com Deus. Se você ora pouco, começa a se relacionar pouco com Deus, chega uma hora que parece que você fala um monte de coisa para Ele e não passou 10 minutos. Porque o que está precisando é de intimidade, é de relacionamento com um Deus que fala com você, com um Deus que responde às orações. Às vezes as orações são tão falando que amém, amém. Deus vai falar, meu querido, não deu tempo nem de eu te responder. Na hora que você tiver um tempo para me ouvir, eu te respondo. Aí, ó, você nunca que tem tempo para ouvir. E aí, olha, Deus não está respondendo. Eu estou entendendo que é um sim de Deus. Ou eu estou entendendo que é um não de Deus. Ou eu estou entendendo que é um espere de Deus. Realmente, Deus tem uma resposta para cada oração. Mas Ele precisa que as pessoas escutem a sua voz. Sábado passado, o Luiz pregou sobre Neemias. E uma coisa que ele falou que ficou muito marcado para mim foi que Neemias o quê? Quem estava aqui? O que Neemias ouvia, gente? A voz de Deus, claramente. Neemias ouvia a voz de Deus. Mas e você? Quanto tempo você tem tirado para se conectar a Deus? Quanto tempo? Das horas que você passa, que você vai dormir, ou que você dorme mais tarde, ou você acorda mais cedo, será que você está tão interessado de se conectar com Deus, falar com Ele? E eu fiquei imaginando, imagina aí, que carinha você receberia agora de Deus? Que carinha, gente. O que Deus ia colocar para você se Ele pudesse mandar agora para você um WhatsApp? Como será que o Senhor, que tem buscado verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, tem olhado para nós e tem estado presente? Ele é um Deus que está 365 dias online. Se o ano for bissexto, ele também é, viu, gente? Ele está online. Ele está esperando que você se conecte a Ele, que você o busque verdadeiramente.
E aqueles que o buscam verdadeiramente frutificam. É a nossa vida de oração que coloca as nossas prioridades. E o texto que a gente vai olhar em Lucas, os discípulos estavam andando com Jesus. E o que eles mais viam era Jesus se retirar para um lugar, aquele lugar que era o lugar secreto dele, o lugar reservado onde ele queria ouvir o Pai. E ele ia orar. E um dia, ele voltando e os discípulos olhando, os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, nos ensina a orar. Nós também queremos aprender a ter intimidade com Deus Altíssimo, para que Ele também fale conosco. E essa é uma das lições mais lindas que a Bíblia diz, que os discípulos pediam ao Mestre: Senhor, nos ensine a orar. Você já pediu isso para Deus? Senhor, me ensine a orar. Me ensine a estar perto, a te adorar verdadeiramente. E nesse texto que a gente vai acompanhar aqui, a gente vai ver os discípulos dizer. Quem quiser acompanhar por aqui, tá, gente? Mas quiser abrir também a sua Bíblia, fique à vontade. Lá, Lucas 11, 1 ao 13. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar e, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, precisamos, ó Pai, sermos avivados, alertados como igreja do Senhor, para aquilo, ó Deus, que o Senhor quer que nós venhamos ser diferentes. Pai, a tua igreja precisa achar, ó Deus, esse caminho, esse tesouro perdido, ó Pai. Essa conexão contigo que traz intimidade. Por isso nos ensina nessa noite, Espírito Santo. Fala com a tua igreja, move corações nessa noite, para que nós possamos ouvir a tua voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A oração que Jesus nos ensinou tem muito valor. Tudo que Jesus nos ensina através da palavra dele tem muito valor. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus e estudamos a palavra de Deus de uma forma que isso se torne real e traga frutificação para a nossa vida, como nós ouvimos lá em João 15, aqueles que estiverem conectados
conectados a mim, darão muitos frutos. A palavra de Deus, a vida de Jesus em nós precisa dar frutos. Se a sua vida ainda não está frutificando em Cristo, você precisa se relacionar mais com Ele. Mas aqui, os discípulos perguntaram, nos ensina a orar. E nós vamos aprender alguns valores importantes que a gente vê nesse texto. E eu quero que você fique muito atento para aprender o que Jesus fala sobre a oração, o que Ele nos ensina sobre a oração verdadeira, a oração que vem do coração e conecta ao Pai. E o primeiro valor que Ele nos ensina é reconhecer a santidade de Deus. Lá no comecinho, Pai, santificado seja o teu nome. Ele está falando, Pai, Paizinho, santificado seja o teu nome. Lá em Mateus 6, tem a oração mais detalhada e ele fala que você vá para um lugar secreto, vá para o seu quarto, feche a porta e o Senhor que vê em secreto te recompensará. Ele está falando, olha, entra num lugar reservado e comece reconhecendo a santidade de Deus. A primeira coisa numa oração é a gente lembrar a quem nós estamos orando. Você tem ideia daquela oração que fala, Senhor, muito obrigada por esse dia, Pai. Eu quero colocar isso diante do Senhor. Nós estamos fazendo o Senhor de quê? Quem é o nosso Deus? Será que eu tenho noção diante de quem eu me prostro? Diante de quem eu me ajoelho? Será que essa realidade foi se tornando tão distante que eu sei que Ele é um Deus poderoso, um Deus que pode fazer todas as coisas, mas o meu coração já não tem mais reverenciado, adorado. Eu já não tenho mais colocado aqueles louvores e começo simplesmente a estar na presença de Deus, adorando primeiramente quem Ele é. Enquanto a Lei e o Maurício estavam ali, meu coração se alegrou muito, porque eu sei que muitas pessoas oraram para que cada vez mais Jesus fosse real na vida deles, e eles eram cobertos de amor. E eu lembro que um dia eu perguntei para o Maurício, por que você ainda não se batizou? E eu lembro que ele falou, com muito temor, mas ele falou assim, olha, eu acho que eu tenho que estar melhor, sabe? Eu tenho muita coisa para mudar, eu preciso... Cara, Deus, Ele é muito perfeito, eu preciso melhorar. E eu senti a sinceridade no coração dele, que era mais por quem ele era, reconhecendo quem Deus era. E eu falei para ele, amigo, essa busca vai ser diária, constante. E o Senhor fala, vem como estás. E quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele vai nos transformando. Não tenha medo de ir como você está. E todos os dias, na presença de Deus, ele vai mudar. Mas eu olhei ali, e eu olhei para as pessoas que estavam ali do lado dele, o Henrique e a Hannah. E eu lembrei que um tempo muito antes da gente estar orando pelo Maurício e pela Lê, a gente orou muito pelo Henrique. Então, ver o Henrique ali como um líder já, batizando outras pessoas, falo, Deus, frutos da gente passar na Tua presença em adoração, orando, buscando a Tua presença, para que o Senhor frutifique na vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas esse é o primeiro valor que Jesus estava ensinando os discípulos. Quando vocês orarem, primeiro, reconheçam diante de quem vocês estão. Olha que valor importante. Quanto tempo você passa diante de Deus, na sua oração, no seu TSD, no seu tempo com Deus, somente agradecendo e dizendo o quanto Ele é santo, maravilhoso. Esse é o primeiro valor. Segundo valor, buscar a vontade de Deus. Venha o teu reino,
tua vontade sobre mim, tua vontade sobre nós, tua vontade sobre a sociedade. Deus, é o teu reino, que venha o teu reino. A oração, ela não é um instrumento para manipular o que a gente quer e achar que em nome de Jesus significa abracadabra, ou então agora, já. Não, em nome de Jesus, não é algo que realiza os meus desejos e as minhas vontades. Não é só isso. É o teu reino. Quando eu falo em reino, teu reino, eu estou falando, Deus, vai além de mim. Olha só, gente. Jesus, ele orou. E ele falou para Deus o que estava difícil para ele. Mas ele disse assim: mas não seja como eu quero, Pai, e sim como tu queres. Ele colocou a vontade dele. Ele falou o que estava difícil. Ele falou qual era o desejo dele naquela hora, naquele momento de dor ali no Getsêmani. Mas ele disse que não seja feito a minha vontade, assim como eu quero, mas a tua vontade. Quantas vezes colocamos as nossas vontades diante de Deus, mas não falamos para Ele: papai, mas se isso não for a tua vontade, o Senhor tem coisa melhor para mim, eu não vou duvidar disso, mas eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero fazer nada que não seja a tua vontade. Mas aquilo parece tão perfeito, tão bonito, que não é possível que não seja da vontade de Deus. Está tudo muito certinho. É do meu sonho. Eu senti Deus abrir todas as portas. E eu falei, foi minha oração. Deus, aquela oração, se essa porta abrir, eu sei que é tua. Se não é, fecha. Você não ouve nem a voz de Deus. Jargões que a gente começa a repetir, achando que Deus é o gênio da lâmpada. E Ele vai falar, sim, fica tranquilo, eu vou abrir, estou abrindo. E aí, Ele vai abrindo todas as portas, e quando você não tem mais tempo nenhum com Ele, mas você já realizou tudo que você queria nesse mundo, com certeza você vai lembrar dEle, quando você precisar de outra coisa. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Eu preciso ouvir qual é a vontade de Deus. E quando eu coloco aquilo que está no meu coração, Deus quer ouvir. Ele nos ama, Ele está atento a atender as nossas necessidades, a ouvir quais são os nossos sonhos, os nossos desejos. Mas Ele é um Pai que se relaciona, que responde e que vai falar o que é melhor para você. Amém? Você crê nisso? Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos dizer, Deus, colocamos as nossas vontades nas tuas mãos. Faça a tua vontade. Como são as suas orações? Elas demonstram mais as suas vontades, os seus desejos, ou você espera a vontade de Deus? Terceiro valor. Reconhecer a nossa dependência para as necessidades físicas. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Senhor, nos dê o pão nosso de cada dia. Mas sabe que às vezes a gente está orando? Senhor, pode dar o pão da minha vida inteira já agora. Sabe, Senhor, olha, aquilo que eu estou tendo só para hoje está muito difícil. Eu quero mais, eu quero mais. Eu. E aqui ele disse o quê? O pão nosso. Ele não disse o pão meu de cada dia. Ele disse o pão nosso. O tempo inteiro
Jesus mostra que nós precisamos lembrar uns dos outros. Nós precisamos partilhar isso. Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Amém? Quem aqui pode dizer, Deus tem suprido as minhas necessidades? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, olha, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. E quando eu ouvi aquilo, eu gravei no meu coração. E muitas vezes, quando eu vejo que eu estou desejando muito mais, eu faço o seguinte avaliação. Gente, isso aqui foi uma dica linda que eu aprendi. A gente precisa olhar para baixo e ver quantas pessoas têm menos do que a gente. Quantas pessoas têm muito menos e precisam de nós. Porque quando nós só olhamos para cima e vemos quem tem mais, nós esquecemos de quem precisa de nós. Temos sempre que ser gratos a Deus pelo que nós temos e olhar o pão nosso de cada dia. Sabe o que Deus tem falado comigo? Como que a gente pode viver Cristo se a gente não fizer a diferença nas pessoas que estão à nossa volta? Como que eu posso ajudar as pessoas? Gente, eu não tenho como ajudar. Eu já ganho pouco. Estamos numa crise, está difícil até para mim. É assim que a gente começa. E quando a gente vê, a gente já não está ajudando mais ninguém. Aí a gente começa a parar de ofertar para que os projetos da igreja, do Senhor, possa invadir cada vez mais os lugares da sociedade. A gente para de ofertar para missões, onde os missionários estão nos campos de batalha, muitas vezes perdendo família, muitas vezes passando por necessidade, porque nós já não temos mais. O pão nosso de cada dia nunca está sendo suficiente. E a gente começa a ver que a gente não está reconhecendo a nossa necessidade em Deus. Nós estamos buscando as coisas no mundo. Eu preciso ganhar mais, senão eu não tenho isso. Eu preciso ter mais, senão eu não vou ser isso. E quando a gente vê, a gente não depende mais de ninguém, nos dependemos de nós mesmos. E quando uma pessoa, meu amado, não reconhece que tudo que temos, que tudo que somos, o que nós vamos ser, só vem de Deus, a gente está muito longe dele. Se a gente está achando que tudo que a gente quer ter, ou que a gente tem, foi por mérito nosso, foi por merecimento nosso. Sabe por quê? Porque a nossa vida não é nada, mas é Deus quem tem nos sustentado e nos dado vida. E quando a gente se ajoelha em oração, e a gente diz, pão nosso de cada dia, ó Senhor, isso representa a gratidão de que nós temos certeza que Deus tem nos sustentado, que Ele é tudo que a gente precisa. E a gente começa a buscar isso no nosso coração. Primeiro, reconhecendo que Ele é santo, reconhecendo diante de quem nós estamos. Depois, buscando a vontade dEle, não a nossa. E reconhecendo que nós dependemos dEle para todas as coisas. Quando a gente diz aquele versículo, Senhor, sem Ti, nada podemos fazer. Será que isso está se tornando real? Será que o meu tempo de intimidade com Deus está fazendo com que essa palavra frutifique na minha vida e que na hora da adversidade eu lembro, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor sabe do que eu preciso e independente do que eu estou passando, eu quero continuar sendo fiel ao Senhor. Sabe por quê, amado? Deus não precisa ser fiel para você, Ele é fiel, Ele não muda. Nós precisamos nos conectar a Deus e desfrutar dessa fidelidade, amém? O pão nosso
Precisamos de Deus todos os dias, assim como a comida, assim como o alimento que nós falamos que precisamos. Quantas pessoas aqui alguém conhece que quando não come fica mal-humorado? E a pessoa fala, tá com fome, é melhor dar alguma coisa para ela comer, porque sem comida fica muito chata. Tem algumas dessas pessoas aqui, né? Não precisa falar não. Eu tenho uns amigos assim também. Mas isso a gente fala o quê? Tudo que a gente vai fazer, alguém fala, e o que nós vamos comer? Né? O que nós vamos fazer junto? A gente acaba entendendo que essa alimentação, às vezes exagerada, mas a alimentação faz parte. Para que a gente cresça, para que a gente tenha energia, para que a gente esteja bem. O pão nosso de cada dia, a gente precisa entender que nós precisamos da presença de Deus todos os dias. Ele também é o pão que nos alimenta, é o pão que nos sustenta. E às vezes a gente está tão forte, porque a gente está naquela era agora de ser fitness e se alimentar super bem, e saúde super legal. Isso é ótimo. Mas e o pão da vida? Quanto tempo? E o alimento que te santifica, que te purifica, que te coloca num lugar que é a presença de Deus? Gente, a gente tem o privilégio de conviver com o pastor Gilson nas reuniões e a vida de oração dele nos empolga, mexe com a gente. Eu falo assim, eu saio assim, Senhor, eu acho que assim como os discípulos quando viam Jesus, eu saio assim de perto, porque ele tem buscado de cada vez mais, influenciado a gente a buscar uma vida de oração. E ele fala abertamente, algum de vocês já devem ter escutado, mas ele fala, antes do pão da terra, eu preciso receber o pão do céu. E ele fala, eu não posso me alimentar das coisas dessa terra, eu não posso querer as coisas dessa terra, mais do que a presença de Deus, mais do que o pão do céu. Isso tem que ser real, isso tem que fazer parte da nossa oração, de colocar diante de Deus as nossas necessidades, de falar para Ele como está o nosso coração. Antes de você publicar no Facebook aquele desabafo tremendo, que vai ter 1000 comentários de pessoas que estão machucadas, de pessoas que estão feridas, de pessoas que estão distantes de Deus. E para muitas vezes decepções de pessoas que acham que estão perto de Deus e colocam isso mesmo. Valeu por você ter essa coragem. Nós precisamos ter coragem de nos desabafar, de colocar os nossos medos, as nossas angústias, aquilo que a gente acha que é injusto, diante da presença daquele que pode mudar qualquer coisa. Porque, gente, o que muda a vida de uma pessoa, ouvir um desabafo desse no Facebook ou em qualquer lugar? O que edifica? O que muda? Nós estamos indo, nos conectando por caminhos que não nos levam para a presença de Deus. A gente está colocando a nossa opinião, os nossos valores para os outros, sem falar com Deus. E quando eu estou angustiada ou ansiosa, eu pego o meu telefone e eu gravo um áudio. Olha, eu estou indignada com essa igreja que fala que ama pessoas, que ama a Deus. Ninguém ama ninguém. Eu não vou mais na célula. Tira meu nome da célula. E manda o áudio. Aí a pessoa que escuta fala, oh, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa, não estou fazendo nada. Sabe por quê? Porque está muito mais fácil a gente desabafar sem olhar nos olhos de ninguém, sem falar com ninguém. Mas porque a gente está indo para o caminho errado. Vai diante de Deus, entra no seu quarto secreto, fecha a porta, e o Senhor que te vê em secreto te recompensará. Coloca as suas angústias, as suas frustrações diante de Deus. Isso é oração. É a gente ir lá, buscar no nosso lugar de intimidade e falar, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Quarto valor, reconhecer a nossa dependência nele para alcançarmos as vitórias. Você acha
que Deus quer te aproximar, te chamar para um tempo de intimidade para não te dar vitória? Fala para mim, vocês acham? Não? Gente, Deus tem interesse que os seus filhos sejam vitoriosos, mais que vencedores. Receber um não de Deus significa que Ele tem algo melhor para mim. E aquilo que eu achava que era o melhor para mim, eu tenho certeza que eu dependo dEle para ter vitória. E talvez a vitória em que o mundo prega, em que a sociedade prega, em que faz o meu eu se colocar no lugar onde as pessoas me valorizam, me aplaudem. A palavra de Deus diz, olha, não sejam como aqueles que oram em público, falando, que querem receber muitos aplausos, porque esses já receberam os seus aplausos. Se eram os aplausos dos homens, eles já receberam. Mas se você quer receber o aplauso do Senhor, vai para o seu canto em secreto e fale com Deus, e Ele no secreto te recompensará. Precisamos buscar as nossas vitórias em Cristo. Não adianta ter o primeiro lugar e os aplausos da sociedade, das pessoas, se isso não está alcançando os aplausos de Deus para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu preciso ter certeza que essa vitória vem de Deus, que eu estou fazendo a vontade dEle, que eu me coloco diante dEle, ouço a sua voz. Que coisa linda! Ele quer nos trazer a vitória. Primeiro, aí ele diz assim, ó, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos todos que nos devem. O perdão faz parte da oração. Primeiro, nós precisamos de perdão. E quando nós chegamos nesse valor, Jesus está dizendo, olha, se coloca diante de Deus, reconhece os seus pecados, peça perdão, e o Pai vai te perdoar. Mas assim como o Pai te perdoa, você também precisa perdoar. Não adianta, as orações muitas vezes são interrompidas, porque você não perdoa. Porque você não se coloca diante de Deus e libera a vida de alguém. Ah, mas é muito difícil. É difícil, mas o perdão não é um sentimento. E Jesus está falando, isso precisa ser vencido aonde? Em oração, em secreto. É lá que eu preciso colocar as minhas dificuldades e receber o quê? Vitória. É lá que eu confesso os meus pecados, seja de pornografia, seja pecado de mentira, de fofoca, de intriga. É lá que eu confesso e recebo vitória. É conectado com Cristo que eu vou falar, Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero ganhar, eu quero ter vitória sobre isso. Mas sabe que tipo de vitória a gente está buscando? Vitórias materiais, vitórias pessoais, mas não é vitória na minha vida. E Ele está dizendo assim, olha, reconhece, olha que valor importante, reconhece a sua dependência para alcançar a vitória em Cristo. E essa vitória só vem quando nós reconhecemos o nosso pecado e depois perdoamos quem nos tem ofendido. Como isso é difícil, como isso é difícil. Mas é lá, de joelhos, que a gente vai alcançar as maiores conquistas da nossa vida. Talvez não seja nos palcos, talvez não seja na sua profissão, que a gente possa alcançar, mas lá de joelho diante de Deus, nós vamos alcançar muitas vitórias. E Ele diz, olha, pecamos e necessitamos do perdão, mas só Deus tem o direito e o poder de perdoar.
Segundo, precisamos perdoar. Deus nos condiciona várias coisas, incluindo como tratamos as outras pessoas. Quem se recusa a perdoar o outro ser humano, simplesmente não será perdoado por Deus. Mateus 6, 14 e 15. Quando ele fala assim, olha, perdoai as nossas ofensas para que vocês também sejam perdoados. Isso é uma condição. Deus te perdoa, mas Ele também quer te dar a vitória de perdoar alguém, de tirar aquela mágoa, aquela ofensa do coração. Gente, isso é horrível, a gente fica preso mesmo aquilo. A nossa mente, tudo é voltado para aquela dor. Mas a gente vai vencer isso quando a gente se conectar, não às redes sociais para desabafar a nossa dor ou a nossa injustiça, de quantas pessoas são falsas, de quantas pessoas nos machucam, de quantas pessoas não são verdadeiros cristãos. E a gente começa a anunciar e dizer isso, sabe por quê? Sabe o que envergonha? Quem ainda precisa conhecer a palavra de Deus e fala assim, ó, se entre eles ficam se degladiando assim, o que eu preciso fazer? Imagina, isso é uma festa para o diabo, porque está lá anunciando, mas ninguém vai para o quarto de oração, para o seu lugar de oração, para vencer isso em Deus, para falar, Deus, eu preciso amar aqueles que me odeiam, aqueles que me perseguem, aqueles que eu acho que são injustos comigo, me ensina a amar. Isso é muito sério, tem uma condição. Terceiro, precisamos do auxílio de Deus para que não pequemos. Precisamos vencer as tentações. As tentações estão em todo lugar. Na internet, em rodinhas que começam a falar coisas demais, ali na esquina, na hora que ninguém não está vendo nada, do jeito que eu trato as pessoas à minha volta. Eu sou tentado de todos os lados. Quer ver uma coisa? No que nós somos muito tentados a não ter tempo com Deus. E eu vou te falar, cada vez mais, o que o diabo vai fazer é tirar do povo de Deus tempo, para que ele não tenha tempo com aquele que é o único que pode mudar a vida das pessoas, é o único que pode trazer vitória, é o único que pode escrever o nome de pessoas no livro da vida. E sabe o que ele faz? Ele vai tirando o tempo para que as pessoas não se conectem a Deus, para que cada vez mais elas tenham menos tempo. Eu pesquisando, eu vi uma igreja, eu trouxe isso, não trouxe porque eu não queria nem falar do nome da igreja, mas que fez para os adolescentes um aplicativo para ler a Bíblia, mandar oração, tal. E ele falava o que estava acontecendo. Um perigo. Por quê? Porque aquilo não substitui a leitura de tempo da palavra, o seu tempo de oração e intimidade com Deus. Sabe o que está acontecendo? Uma geração fraca no conhecimento da palavra. Uma geração fraca que não sabe o que Deus diz. Uma geração que escreve no Google, onde está tal parte da Bíblia. Sabe por quê? Porque não está lendo a palavra de Deus. Porque não está sendo desenvolvido na palavra de Deus. Aí vai ser fácil vencer as tentações? Não vai. E aí a gente começa a achar, o que tem, gente? Isso está de boa. O que tem? Isso é normal. Nesse carnaval, eu vi muitos pais cristãos levando seus filhos para pular carnaval. E ouvi de alguns, o que é que tem? A maldade está na cabeça das pessoas. Eu coloquei uma fantasia neles e levei eles para pular carnaval. E sabe o que eu fico pensando? E que eu pude compartilhar, o Luiz também, com algumas pessoas. Na verdade, não é nada agora, né? Aí a gente começa a colocar dentro de uma cultura que aí a gente leva com 3, com 4, com 5, com 8. É criança. Quando eles chegarem com 13 anos, e eles chegarem em casa e falar, mamãe, estou indo lá pular carnaval. Você fala, não, meu filho, carnaval não é legal, não.
Bebida, droga, prostituição, maior índice de meninas grávidas é depois do carnaval. Não vai para o carnaval, não. Você sempre deixou eu ir. Qual o problema? Você criou uma cultura sobre a vida daquelas crianças. Aí o pai começa a brigar porque quer trazer o filho para a igreja com 13, 14 anos, 15, 16, não vai trazer. Sabe por quê? A cultura de ensinar a palavra de Deus, a viver os princípios de Deus, a entrar no quarto e o filho descobrir o que é orar e você ensinar filho. A gente não pode ver Deus, mas Ele é real. A gente pode falar com Ele, Ele ouve as nossas orações. E você ensinar a cultura do que é ter intimidade com Deus poderoso é muito diferente. Mas sabe o que acontece? O que é que tem? E aí, posta foto no Instagram, posta foto no Facebook e começa o que é que tem. Esses cristãos estão muito caretas. Caretas. O que importa é o que a gente está falando, o que a gente está ensinando. Uma coisa, amados, a palavra de Deus é muito claro. Aquilo que a gente plantar, a gente também vai colher. Precisamos acordar. O Senhor nos dá o escape para vencer as tentações. Você acha que tem coisa que o diabo não vai mostrar de uma forma muito legal, que é gostosa? Vai mostrar sim. Mas é lá, em oração, em intimidade com Deus, que eu vou vencer todas as tentações. E a primeira é a de entrar no meu quarto secreto, é de ter tempo com o meu Senhor. Eu tenho tantos motivos para falar para Ele que eu estou cansada. Eu tenho tantos motivos para falar, Senhor, eu só precisava dormir. Mas eu preciso vencer essa tentação, porque eu só sou renovado quando eu estou em Cristo. É só isso. Vinde a mim todos que estão cansados, desanimados, abatidos, e eu os aliviarei. Não existe caminho. E o quinto valor, Jesus nos ensina que devemos orar com insistência. Baseado na parábola proposta por Jesus, que ele diz que o amigo vai lá e pede o pão. E ele diz para aquele amigo, eu preciso, o amigo fala, não. E é até engraçado que a gente imagina um amigo mesmo, né, falando, não vou não, pode ir embora, eu não vou te dar pão. Você fala, pô, que amigo é esse, né? Mas naquela época eles dormiam, diz que todos juntos num lugar só, e ali deitavam, né? Colocavam tipo aquelas redinhas para dormir, e isso atrapalhava, acordava, por isso que Jesus, aquele contexto era real para eles ali. Mas ele estava falando assim, mas se ele permanecer ali, ele vai acordar do mesmo jeito. Então é melhor que você vá lá e dê. E ele continua dizendo, se vocês que são maus, são pais, querem dar o melhor para os seus filhos, se eles pedirem, não vão dar um escorpião, vão dar uma pedra, vocês vão dar imagine eu que sou o pai de vocês, que amo vocês. Mas essas orações que ele está falando de insistir, gente, não é oração repetitiva de quem faz aquela oração igual, sempre. Senhor, por favor, me dá vitória nisso. Senhor, por favor, me dá vitória nisso. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que é da gente ir para a presença de Deus e insistir na presença de Deus. De que eu preciso de mais dele, que eu preciso mais ouvir a voz dele, porque eu preciso ser melhor, porque eu preciso perdoar as pessoas, porque eu preciso ser perdoado pelos meus pecados. É insistir para que ele fale conosco, é insistir para que ele nos dê a vitória de estar na presença dele. Esses são valores que nós precisamos aprender na oração. Reconhecer diante de quem nós nos ajoelhamos, diante de quem nós estamos deixando de ter tempo. Buscar a vontade de Deus e não a nossa. Saber que a vontade dele sempre será maior, melhor do que a nossa. Terceiro valor, reconhecer a dependência dele para as nossas necessidades físicas. Ele é um pai, ele te conhece, ele sabe do que você precisa, ele quer te abençoar.
e reconhecer o quarto, a nossa dependência nele para alcançarmos qualquer vitória. Tudo que nós acertamos vem de Deus. Tudo que nós acertamos vem de Deus. Não é mérito nosso. E por último, Jesus nos ensina a sermos insistentes em oração. E no versículo 13, ele termina dizendo o que é melhor para a igreja do Senhor. Amados, abre o seu coração. Escuta isso. Deixa isso cair no seu coração e frutificar. Ele diz assim: Deus sabe o que você precisa. E aquele que ora, o que ele vai dar, gente? E busca, eu lhe darei o Espírito Santo. Quantos de nós temos nos encontrado com o Espírito Santo? Às vezes é aquela luta tão grande para a gente melhorar em algo. E a gente precisa de uma visitação poderosa do Espírito Santo para mudar aquilo que é difícil. Você está preparado para receber um não de Deus, mas para receber dele o Espírito Santo que vai te dar vitória em todas as coisas? Você está preparado para buscar esse tempo de oração? Quanto tempo? Jesus priorizava o TSD dele. Jesus priorizava o tempo de oração. Tudo que ele queria. Olha só. Tinha um outro aqui. Elaine. É esse aqui. A oração é um convite à intimidade com Deus. Ao fecharmos a porta do nosso quarto, podemos, pela fé, abrirmos a porta do céu. Se conecte a esse Pai que está online 365 dias sem cair a conexão. Dê tempo para Jesus e descubra o melhor para a sua vida. Uma vida de oração traz libertação. Eu não vivo mais no jugo do mundo, nem precisando me justificar com ninguém sobre aquilo que eu acredito, que eu vivo, porque eu sou liberta em Cristo. É isso que uma vida de oração faz com a gente. Deus se revela e revela a sua vontade àqueles que o buscam. Jesus priorizava o tempo dele a sós para ouvir o Pai e colocava as necessidades dele diante do Pai. Mas ele também falava: Pai, seja feita a tua vontade. E é isso que ele nos convida nessa noite. Ele nos convida a voltarmos para uma vida de oração, a nos conectarmos para a videira, na videira, e abrirmos o nosso tempo. Procure o seu quarto secreto, o seu lugar secreto, e tenha tempo com o Pai, de intimidade, de busca, para que Ele fale o seu coração. Amém? Feche os seus olhos. Quanto tempo você tem passado na presença de Deus? Amados, não são horas que Deus está pedindo para você, mas Ele está pedindo o tempo precioso. Sejam 10, 15 minutos por dia. A presença de Deus vai nos tomando de um modo que a gente começa a ter mais vontade de passar 20, 30, talvez horas na presença de Deus. E sabe quanto a gente tem menos tempo? Parece que a gente não vê a hora que todo mundo durma. Assim que eu me sinto às vezes. Senhor, eu quero que as crianças durmam logo. Eu preciso falar com o Senhor. Porque eu só sou curada, eu só sou tratada, eu só sou moldada no meu tempo contigo. O Senhor está te chamando, igreja, para viver um novo tempo de adoração, de descobrir de novo o que é se conectar ao Senhor, se abrir com o Senhor. Não seja um papagaio de devocional, de versículo bíblico, mas deixe a palavra de Deus entrar no seu coração, trazer mudança, trazer um avivamento genuíno de uma igreja que ora e busca fazer a vontade de Deus.
Nós vamos agora louvar ao Senhor, cantar ao Senhor. E eu quero te convidar mesmo. Aí onde você está, se alguém quiser vir aqui à frente, quando a gente se coloca à frente, a gente se coloca a um passo falando: Senhor, eu estou aqui, eu entendi. Mas eu sei que se você quiser ficar aí no seu lugar, não tem problema também. Mas eu quero que você possa fazer uma aliança com Deus, de se voltar a Ele, de ouvir a voz dEle e de falar com Ele realmente que você precisa dEle, com esses valores que Jesus nos ensina através da oração. Eu quero que você se coloque na presença de Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala pra mim, eu me rendo,
aquele que é capaz de mudar a nossa história, de nos aproximar de Ti. Reconhecemos a Tua santidade, reconhecemos a nossa dependência no Senhor. E aqui diante da Tua presença, nós rendemos, ó Deus, as nossas vidas a Ti, para que seja feita a Tua vontade, que a Tua vontade venha sobre nós, que o Teu reino venha sobre nós. Oh Pai nosso, venha sobre nós. Papai, que o Senhor possa levantar-nos como igreja para uma vida de oração, de intimidade contigo. Senhor, que a gente não venha pegar o celular quando a gente vem acordar e olhar logo pela manhã, mas que a gente ainda cante para o Senhor, que nós queremos que o Senhor seja o sol na nossa janela, que a gente ainda busque ouvir a Tua voz logo pela manhã, que a gente possa experimentar, ó Deus, se alimentar do pão do céu antes de se alimentar das coisas dessa terra. Nos ensina a voltarmos para o Senhor, a nos apaixonarmos para o Senhor, a desejarmos a Tua presença mais do que tudo na nossa vida. Nós Te agradecemos pelas Tuas ricas misericórdias. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos perdoado e tem nos dado a oportunidade todos os dias de recomeçar. Por isso, Pai, recebe nessa noite a nossa adoração, recebe nossa noite, o nosso coração, e que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.